É início de agosto de 2011 e uma jovem mulher de apenas 19 anos, Olga Moskaliova, está colocando os equipamentos necessários no carro para passar alguns dias acampando e pescando com seu padrasto Igor Segnenkov, na Vila Termalny, no extremo leste da Sibéria. Olga está terminando a faculdade de psicologia e acabou de tirar sua carteira de motorista. Amigos e familiares a descrevem como sendo alegre, simpática e ansiosa. Com a vida inteira pela frente, Olga tinha acabado de se formar e estava se matriculando em uma escola de música. Sua mãe, Tatiana Segnenkov, gosta de atividades ao ar livre e está sentida de não poder acompanhá-los na pescaria. Seus compromissos no trabalho a impedem de ir dessa vez. A jovem Olga e seu padrasto então partem na companhia um do outro. E ao chegarem na vila, escolhem um bom local a apenas algumas dezenas de metros do rio para acampar. Eles logo montam seu acampamento e iniciam a pescaria. Igor anda de um lado para o outro na parte mais rasa do rio enquanto joga as suas iscas uma atrás da outra na tentativa de pegar algum peixe. Olga não quer se molhar, então aguarda pacientemente algum repuxo em sua vara de pescar nas margens do rio. O tempo de qualidade de Olga e seu padrasto Igor não poderia ser melhor. O sol ameno e a densa vegetação do local formam um clima bastante favorável para a pescaria, em uma manhã debaixo de sombra de extensas árvores. Eles não sabem, mas a esplêndida manhã está prestes a se tornar o pior dia de suas vidas. Igor e sua afilhada conseguem pegar alguns peixes e decidem que já é hora de voltar e preparar alguma coisa para comerem. Eles juntam as tralhas de pesca e o cesto de pescaria e seguem de volta para o acampamento. Após caminharem por alguns minutos, Igor percebe que esqueceu sua vara de pescar no rio e decide voltar para buscá-la. Com receio de seguir em frente sozinha pela mata, Olga decide voltar também com seu padrasto. Ao chegarem no local do qual tinham saído minutos atrás, uma mãe ursa emerge das margens do rio por entre os arbustos e capim alto, em um ataque furioso direcionado a Igor, tão rápido que ele só tem tempo de virar a cabeça para ver o que era antes de ser arremessado no chão. A mãe ursa morde e dilacera a pele do homem com a ajuda de seus 3 filhotes em um frenesi alimentar generalizado. Olga fica petrificada, sem conseguir acreditar no que seus olhos veem. Alguns segundos se passam até que ela volte a si e tome alguma decisão sobre o que fazer. Ela pega pedras para jogar nos animais, mas percebe que não há mais nada para fazer. Igor já não grita e não esboça mais nenhuma reação. Seu corpo está flácido. A poderosa mãe ursa e seus filhotes já com boa estatura retalham e desmembram o corpo de Igor rapidamente. Olga então começa a correr desesperadamente, mas após cerca de 70 metros, a ursa que já tinha acabado com Igor alcança Olga e a agarra pela perna, derrubando-a e segurando-a no chão com suas patas enquanto afunda seus caninos e começa a rasgar sua carne. Neste momento, desesperada e suportando uma dor insuportável, ela liga para sua mãe e grita: "Mãe, o urso está me comendo! Mãe, é uma agonia! Mãe, socorro!" Tatiana inicialmente pensa que é uma brincadeira da filha, mas logo percebe o horror e o desespero em sua voz. E ao fundo, barulho de ursos grunhindo e mastigando carne. Tatiana entra em completo estado de choque ao perceber que aquilo era real e que ela não podia fazer nada, a não ser ouvir sua filha agonizar clamando por sua ajuda. Desesperada e com as mãos trêmulas, ela desliga a ligação para ligar para seu esposo Igor, sem saber que ele já estava morto. Tatiana liga para a polícia e para alguns parentes na aldeia Termalny, implorando para que corram até o rio onde sua filha está para ajudá-la. Nesse momento, sua filha Olga liga pela segunda vez, mas agora ela não grita. Com a voz fraca e engasgando diz: "Mãe, os ursos voltaram. Agora ela trouxe seus bebês. Eles estão me comendo." Tatiana se esforça para não desmaiar de pavor ao ouvir sua filha, e novamente liga para policiais e familiares na aldeia. Depois de quase 1 hora após a primeira ligação, os ursos deixam a jovem russa para morrer após comerem parcialmente seu corpo. Nesse momento, ela liga novamente para sua mãe e diz: "Mãe, não está doendo mais. Eu não sinto dor. Perdoe-me por tudo. Eu te amo muito." A ligação foi cortada e essas foram as últimas palavras de Olga. Meia hora depois, Andrei, o irmão de Igor, chega ao local e encontra a ursa e seus filhotes comendo o cadáver de seu irmão. O corpo de Igor estava com o pescoço quebrado e o crânio esmagado. Olga, parcialmente devorada, também estava morta. A ursa poderia ter matado facilmente Olga em apenas alguns segundos.
Mas por alguma razão, ela não queria isso. Talvez para ensinar seus filhotes a caçarem. Talvez para de alguma forma brincar com Olga. 6 caçadores foram enviados pelos serviços de emergência para matar a mãe urso e seus 3 filhotes. Não encontrei mais informações se os animais foram abatidos. Tatiana posteriormente prestou uma homenagem a Olga. Ela mencionou que a jovem de 19 anos tinha uma vida inteira pela frente cheia de conquistas, pois tinha acabado de se formar. Olga e seu padrasto Igor foram enterrados em 17 de agosto de 2011. Especialistas disseram que houveram uma série de ataques de urso em toda a Rússia no ano de 2011. Provavelmente como resultado de mudanças no clima que deixam os animais famintos e desesperados e os forçam a explorar novas partes do país. (10 de setembro de 1985) Andrew Thornton e seu parceiro de tráfico estão em uma floresta na Colômbia carregando o avião em que viajam com drogas. O objetivo é levar a carga para os Estados Unidos. Não é a primeira vez que fazem isso. São homens experientes no que fazem. O piloto, Andrew Carter Thornton, nascido em 1944, filho abastado de pais fazendeiros, serviu como paraquedista no exército. Em 1965, participou da invasão americana da República Dominicana, onde recebeu um coração púrpura por bravura. Depois de deixar o exército, Thornton ingressou no Departamento de Polícia do Condado de Lexington em 1968. Durante seu tempo com a polícia, ele teve aulas noturnas na Universidade de Kentucky, obtendo um diploma de Direito em 1976. Tornou-se membro do Departamento de Narcóticos e trabalhou em investigações de tráfico em Louisville, na Drug Enforcement Administration. Thornton é bem familiarizado com assuntos de substâncias ilegais. Percebendo que suas habilidades como piloto e paraquedista, junto com a sua experiência em narcóticos, concluiu que seria mais vantajoso trabalhar do outro lado. E em 1977, ele renuncia à polícia e começa a traficar drogas internacionalmente. 4 anos depois, ele estava entre os 25 homens acusados em Fresno, Califórnia, de roubo de armas na China Lake Naval Weapons e de conspirar para contrabandear 450 quilos de maconha para os Estados Unidos. Thornton deixou a Califórnia após se declarar inocente e foi preso como fugitivo na Carolina do Norte, vestindo um colete à prova de balas e carregando uma pistola. Ele foi condenado a 6 meses de prisão, multado em $500, colocado em liberdade condicional por 5 anos e teve sua licença legal de advogado suspensa. Após carregarem o avião, os homens decolam em direção ao estado da Geórgia. Tudo corre como planejado, até que no meio do caminho, o avião é rastreado por policiais federais. Sabendo que seriam pegos ao pousar, os homens partem para o plano B e começam a jogar as mochilas carregadas com cocaína na floresta, com a intenção de voltar para pegar mais tarde. Eles colocam o avião no piloto automático e saltam de paraquedas. Porém, o paraquedas de Andrew não abre e ele termina em queda livre no chão. Em 11 de setembro de 1985, Knoxville, Tennessee, Fred Myers, um senhor de 85 anos, calmamente prepara seu café da manhã, enquanto assiste aos primeiros programas do dia em sua casa. Ao sentar-se no sofá para tomar seu café, Fred se assusta ao ouvir um estrondoso barulho. Pensando que poderia ser um poste de energia que caiu ou que um carro havia batido na parede de sua casa, ele logo se levanta para averiguar. No caminho, os piores cenários do que pode ter acontecido passam por sua cabeça, menos os que de fato ele encontrará. Ao chegar na garagem, ele se depara com um homem que aparentemente caiu do céu, embrulhado em um paraquedas. O senhor corre e chama as autoridades locais, depois volta para tentar ajudar o homem. Mas o impacto foi muito forte, ele já não respira. Ao chegar, os policiais encontram um corpo enrolado em um paraquedas, que aparentemente não abriu a tempo. Junto estão 34 quilos de cocaína, avaliado em $20 milhões. As autoridades percebem que o cadáver está fortemente armado, com facas, pistolas, usa um colete à prova de balas, sapatos mocassins da Gucci e óculos de visão noturna. Ele também carrega um cartão de sócio da Miami Jockey Club e $4.500 em espécie. Uma chave é encontrada em seu bolso.
Mais tarde, os policiais descobriram que são as chaves de um avião que havia caído a 60 quilômetros dali. 3 meses mais tarde, em 22 de dezembro de 1985, na Floresta Nacional de Chattahoochee, cidade Blue Ridge, estado da Geórgia, investigadores estão vasculhando a floresta em busca de drogas, após serem contatados por um caçador local que as encontrou. Conforme vasculham a área, os policiais encontram mais e mais pacotes rasgados. Uns parcialmente cheios, outros totalmente vazios. Mais à frente, um dos homens encontra a mochila em que a droga estava, rasgada e com apenas alguns pacotes ainda intactos. Conhecida como escama de peixe, ela é pura e extremamente valiosa no mercado. Mas, quanto mais investigam, mais perguntas surgem e a equipe tenta entender o que aconteceu. Se alguém quis consumir, por que deixou restos valiosos nos pacotes? E por que foi consumido ali mesmo, na floresta, sem o menor cuidado, como se fossem pacotes descartáveis de farinhas, ou algum outro material sem valor, em vez de substâncias que valiam milhões? Inicialmente, a equipe desconfia do caçador que os chamou, e começam a se perguntar quem era o homem. Mas logo se dão conta de que, se o caçador realmente quisesse a substância encontrada para si, não faria sentido avisar a polícia. Ele poderia tê-la escondido e ninguém nunca saberia, pois era um lugar ermo e já fazia algum tempo que estavam ali. Os investigadores tentam juntar as peças da cena buscando a explicação mais lógica para o que teria acontecido. Mal sabiam eles que a verdadeira razão para tudo aquilo estava longe de ser lógica. A investigação continua e logo a equipe encontra um urso preto com 79 quilos nas proximidades, morto há cerca de 4 semanas. Suas narinas e boca totalmente brancas faz as autoridades entenderem quem fez aquilo com a droga. Mas, incrédulos com a possibilidade de o urso ter ingerido todo aquele material, eles enviam o animal para uma necropsia. Várias outras mochilas foram encontradas a 100 metros do corpo do urso, contendo 130 quilos adicionais de pó branco. Ao todo, 40 pacotes de 1 quilo da substância foram abertos. Na época, avaliado em milhões de dólares cada um. Até então, para a equipe, tudo indica que foi o urso que os ingeriu, mesmo sabendo que apenas algumas gramas seriam suficientes para matar qualquer mamífero de overdose rapidamente. Uma autópsia revelou que o animal ingeriu apenas 4 gramas. Mas um dos examinadores que realizou a necropsia disse posteriormente que o estômago do animal estava cheio de cocaína até a borda. Logo, a investigação concluiu que as drogas eram de Andrew Thornton e seu parceiro que as havia jogado do avião para buscar mais tarde, na tentativa de despistar os federais. Mas o urso, curioso, as encontrou primeiro. Com seu olfato mais poderoso do que a de um cão, a substância atraiu sua curiosidade, fazendo-o abrir e cheirar os pacotes. Curiosamente, a história não termina aí. O urso acabou sendo taxidermizado por oficiais e doado para a área de recreação nacional do rio Chattahoochee, onde foi exibido em um centro de visitantes. Em seguida foi armazenado durante um incêndio florestal, antes de terminar em uma loja de penhores em Nashville. De lá, foi comprado pelo astro da música country, Willow Jennings, que o apresentou a um amigo em Las Vegas. Passando por vários proprietários, antes de finalmente terminar na atração de beira de estrada do Kentucky em 2015, onde foi rebatizado com o nome de Pablo Escobar, uma referência ao famoso narcotraficante. Você não pensaria que um urso de cocaína seria adequado para todas as idades, mas as crianças o adoram. Todo mundo quer tirar uma foto com o Cocaine Bear, disse um dos proprietários a Roadside America. O urso até fez uma aparição em um anúncio surreal de 2016 para um shopping center. Treadwell nasceu em 29 de abril de 57, em Nova York, como Timothy Dexter. Aqueles que o conheceram na juventude dizem que ele era um garoto comum que amava desde cedo os animais. No ensino médio, tinha notas medianas e um bom desempenho nos esportes. Ele foi um mergulhador de destaque na equipe de natação e ganhou uma bolsa de estudos por isso. Mas em um documentário sobre sua vida, seus pais disseram que seu sucesso inicial e sua confiança desapareceram completamente logo depois que ele chegou lá. Ainda jovem, acabou se envolvendo com pessoas erradas, drogas e álcool, que o fizeram perder a bolsa de estudos.
Mais tarde, ele fez faculdade por um tempo em Illinois e se estabeleceu no sul da Califórnia, no início dos anos 80. Depois de uma visita ao Alasca, em 1989, ele se apaixonou por ursos marrons e passou a visitá-los com frequência. Ele foi preso 2 vezes por agressão e por disparar ilegalmente uma arma, e dormiu com uma M16 carregada. Uma noite, drogado com LSD, ele mergulhou de nariz em uma varanda do 3º andar e caiu de cara na lama, o que deixou uma marca no seu rosto. Preciso estar em um lugar bem remoto, longe das pessoas, disse Timothy a um amigo após o ocorrido. Após uma overdose de heroína que quase o matou, Tim decidiu se empenhar para largar o vício de drogas e álcool. Decidido a mudar de vida, foi nesse momento que Timothy começou a procurar uma nova personalidade. Ele passou a mentir para as pessoas que era órfão e tinha nascido na Austrália. Também iniciou suas aventuras tentando estabelecer laços com os animais nos parques estaduais dos Estados Unidos. O seu local preferido era o Katmai National Park, no Alasca. O Parque Nacional de Katmai é conhecido como o paraíso dos ursos pardos. São quase 16.600 quilômetros de preservação de florestas e vida animal. Existem 2 formas de se chegar aqui, de barco ou avião. Os turistas podem ver os ursos no seu habitat natural, mas precisam seguir algumas regras de segurança, como mudar a localização do acampamento a cada 7 dias, ficar no mínimo a 100 metros de distância dos ursos e carregar um spray anti-urso. Timothy não seguia nenhuma delas. Quando ele completou 30 anos, continuava desapontado com sua vida. Nessa época, ele fez uma viagem de moto para o Alasca. Foi nessa viagem que ele encontrou o propósito de sua vida, na forma de um urso pardo, disse Jevel Palovac, uma amiga e ex-namorada. No caminho, Treadwell encontrou algumas camas de urso e, por algum motivo, decidiu se deitar em uma delas. Meio sonolento, ele abriu os olhos e viu um urso passar por ele. Com muito medo, ele não se mexeu. O urso meio que caminhou ao redor dele, enquanto Timothy o olhava e os dois se encaravam. Mas nada aconteceu. O encontro foi como olhar para um espelho, contou Treadwell. Eu olhei para o rosto de uma alma gêmea, um ser que era potencialmente letal, mas na realidade estava tão assustado quanto eu. A partir daquele dia, Timothy nunca mais bebeu ou usou drogas. Os próximos 13 anos, Timothy Treadwell viveu entre ursos pardos no Parque Nacional Katmai, conquistando a simpatia de amantes de animais, irritando turistas e colocando em dúvida a reputação assustadora do animal, que tinha a fama de serem Rottweilers gigantes. Os ursos marrons podem pesar até 800 quilos e possuir garras de até 5 polegadas. É um dos mamíferos mais poderosos da Terra. Mas talvez nenhum ser humano tenha passado tanto tempo próximo com essas feras quanto Treadwell. Durante esse tempo, ele se aproximou dos animais de uma maneira que até mesmo os esquimós evitavam há milênios. Timothy chegava a tocar ursos adultos e filhotes. Nos últimos anos de seu tempo em Katmai, ele também filmou algumas das imagens mais magníficas e íntimas dos ursos pardos já registradas. Elas foram usadas no documentário de Herzog, que imortalizou o nome de Timothy. No início dos verões, Tim ia acampar por 2 meses na selva para conviver com os ursos e as raposas. No resto do ano, trabalhava dando palestras em escolas e entrevistas sobre sua experiência com os ursos. Ele também fundou a Grizzly People, instituição que visava proteger o habitat natural e a vida dos ursos pardos, com sua amiga de longa data, Jevel Palovac. Durante os acampamentos, Timothy sentia que os animais podiam compreendê-lo e se sentia acolhido pelos mesmos. Era como se ele sentisse que era mais urso que pessoa. A consequência disso é que ele se aproximava demais de todos os animais. Timothy dizia que os ursos o entendiam, que eles sabiam que ele não era uma ameaça e que sabia exatamente como lidar com eles, por isso não era atacado. A perigosa intimidade de Tim com os ursos deram a ele a atenção que ele queria. No início dos anos 90, o ator fracassado estava se tornando um queridinho da mídia. Primeiro ele estava no show da Will Things. Em seguida, houve uma divulgação sua na revista People. Logo ele começou a atrair celebridades como Pierce Brosnan,
aconselhando a Disney em seus filmes de animação e estrelando a Grizzly Diaries, do Discovery Channel. A vida parecia finalmente sorrir para Timothy. Os anos sem incidentes com ursos fez Treadwell reduzir a vigilância. Ele estava afundando cada vez mais em erros críticos. Ao contrário de gerações de sabedoria e experiência em vida selvagem recebida do Alasca, Timothy e sua namorada acreditavam que os ursos pardos estavam se tornando seus animais. No final de junho de 2003, Tim e Amy chegam ao Katmai e acampam em Hello Bay, no que Tim chama de santuário. Amy retorna à Califórnia depois de algumas semanas e, em seguida, novamente retorna a Katmai, no momento em que Tim estava mudando seu acampamento para um local chamado Labirinto dos Ursos, próximo ao lago Kaflia. A maioria dos observadores de ursos deixa Katmai em setembro. Nessa época, os animais precisam comer o máximo que conseguem para suportar o rigoroso inverno, e o apetite deles aumenta junto com sua agressividade. Em 26 de setembro de 2003, o casal deveria retornar para casa, mas Treadwell decidiu estender sua estadia por uma semana, pois ainda não havia encontrado seu urso favorito para a temporada. Era uma fêmea, e Treadwell a batizara de Downy. Estender a estadia ali, em um período em que os ursos tendem a ser mais agressivos, foi um erro terrível, que custou a vida de Tim e de sua namorada Amy. O casal se aventurou por mais alguns dias no parque, entre arbustos de aminheiro, para permanecer sem serem detectados pelos guardas do parque. Este era o local favorito de Treadwell para observar ursos, como ele mencionou em seu livro de 1997, Among Grizzlies. De acordo com um memorando do biólogo do Departamento de Pesca e Caça do Alasca, Larry Van Dale, Treadwell montou seu acampamento de observação de ursos de tal forma que os ursos que desejassem atravessar a área teriam que entrar no lago ou caminhar ao lado da tenda. Uma pessoa não poderia ter projetado um local mais perigoso para montar um acampamento, disse ele. De acordo com seus vídeos gravados, ele estava ciente do local perigoso. Ainda assim, Treadwell acreditava que os animais não lhe causariam nenhum dano, pois os consideravam um amigo. No domingo, 5 de outubro de 2003, entre as 11 e as 12 horas, Tim e Amy fizeram uma ligação via satélite para Jevel Palovac, diretora do programa Grizzly People e amiga de longa data de Tim. Aparentemente não havia nenhum problema naquele momento. O casal tinha localizado a ursa que procuravam e pareciam bastante entusiasmados e felizes por tê-la encontrado. Mais cedo naquele mesmo dia, Tim ligou para seu amigo, o piloto de táxi aéreo Willie Funton, e disse para buscá-los na margem do lago às 14 horas da tarde do dia seguinte. Assim, conforme programado, às 14 horas da segunda-feira, 6 de outubro de 2003, o piloto de táxi aéreo Willie chegou ao lago Kaflia para transportar Tim e Amy para fora da área. Mas é abordado por um grande urso pardo. Willie acredita ter visto Tim sacudindo uma lona e grita pelo casal, mas não obtém resposta. Ele decide subir o caminho da praia, através da espessa mata de amieiro, em direção ao acampamento. Depois que percebeu um pouco de movimento, quando estava a cerca de 3/4 da colina, ele sentiu que algo simplesmente não parecia certo. Todo aquele silêncio parecia estranho. Willie afirma que se virou e voltou pelo caminho através dos amieiros espessos, em um ritmo acelerado. E assim que chegou ao avião, ele se virou e viu um urso de aparência bastante desagradável, que ele já tinha visto antes, esgueirando-se lentamente pela trilha de cabeça baixa. O urso tinha uma aparência cruel, disse ele mais tarde. Willie então decola e voa sobre o acampamento 15 a 20 vezes na tentativa de afugentar o urso, e vê o que parece ser o mesmo urso se alimentando de uma caixa torácica humana. Mas cada vez que ele voa sobre o acampamento, o urso começa a se alimentar cada vez mais rápido. O guarda florestal de Katmai, Joe Ellis, recebeu uma ligação da empresa de táxi aéreo, na qual Willie Funton trabalha, às 13h35. O guarda então solicita que Willie Funton seja contatado por rádio e pede que ele permaneça por perto, se puder fazê-lo em segurança.
Willie então pousa novamente cerca de 1 milha a oeste do acampamento na margem oeste do lago. Às 15h20, o guarda florestal Ellis se junta a 2 outros guardas florestais no aeroporto e parte em um Cessna 206, com o piloto Gilliard nos controles e o guarda florestal D. Dalrymple no banco de trás. O guarda florestal Ellis fez com que o despacho do parque relatasse o incidente aos soldados do estado de Kim Salmon, bem como a Alaska Fish and Game, solicitando que os soldados encontrassem a equipe de resgate no parque em Kaflia, perto do acampamento de Tim e Amy. Às 16h26, a equipe chega ao lago e o guarda florestal Ellis faz uma rápida entrevista com Willie Fonton para saber o que ele viu logo quando chegou. Willie afirma que não tinha 100% de certeza, mas estava confiante de que algo estava muito errado. Conforme eles se aproximam da área, o piloto Gilliard avista um grande urso adulto perto do topo da colina, onde o acampamento está supostamente localizado. Depois de sair do avião, os 4 começam a caminhar lentamente pelo caminho do lago, gritando para ajudar a localizar as vítimas sobreviventes e alertar os ursos próximos sobre sua presença. O guarda Ellis afirma que a visibilidade era ruim com um grande crescimento de arbustos e grama alta. O acampamento estava localizado no topo de um cume e fora de vista. Eles fizeram contato por rádio com os soldados do estado do Alasca, Real e Jones, que foram forçados a estacionar o avião a 300 metros de distância e tiveram que caminhar pela mata densa. Os outros decidiram esperar na base da colina até que os soldados Real e Jones pudessem alcançá-los. O guarda Ellis estava de pé com o guarda Gilliard e o Willie Fonton à sua esquerda. O guarda Dalrymple estava um pouco à frente quando Gilliard de repente gritou "Urso!" enquanto apontava para a direita. O guarda Ellis afirma que se virou e viu um urso adulto se movendo em direção ao grupo a cerca de 6 metros de distância. Todos os 4 começam a gritar na esperança de que o urso se afaste. Ellis afirmou que percebeu que o urso estava bem ciente da presença de todos e que os perseguia mesmo assim. O guarda Ellis, armado com uma arma de grosso calibre, começa a disparar quase que ao mesmo tempo em que os guardas florestais Gilliard e Dalrymple, cada um armado com espingardas calibre 12. O guarda Ellis atira 11 vezes, enquanto os Rangers Gilliard e Dalrymple disparam 5 vezes cada, derrubando o urso a 3,6 metros de distância. Após cerca de 10 segundos, o urso morre e Willie Fonton diz: "Quero olhar aquele urso nos olhos", e afirma que tem certeza de que foi o urso que o perseguiu de volta ao avião antes. 2 barracas foram encontradas, uma para equipamentos e a principal usada para dormir. Ambos estavam derrubados e rasgados. Porém, não há evidências de que o urso tenha puxado as vítimas da tenda principal. Em frente a esta tenda principal havia um grande monte de lama, grama e gravetos, com 1,5 metro de comprimento, 1,5 metro de largura e 1 metro de altura. Depois de mover um pedaço de terra, o guarda florestal Ellis mais tarde se lembrou de ter visto dedos e um braço saindo da pilha. Alimentos foram encontrados no acampamento, guardados em 4 ou 5 latas de metal, à prova de ursos, bem como salgadinhos abertos encontrados intocados dentro da barraca de dormir. Os sapatos de Tim e Amy também foram encontrados perfeitamente colocados na entrada da tenda principal. Os Rangers Ellis e Dalrymple então caminham de volta pelo caminho para pegar as câmeras do avião e registrar o acontecido. O guarda florestal Gilliard afirma que estava parado no topo da colina, a cerca de 3 metros do monte, na qual Amy estava, olhando em volta quando avistou um grande urso a cerca de 4,5 metros de distância, caminhando pela mesma trilha que eles haviam acabado de subir. A mesma trilha que os guardas florestais Ellis e Dalrymple acabaram de percorrer. Os 2 soldados que chegaram a este ponto, assim como Willie Fonton, começam a gritar para o urso sair. O urso hesita por cerca de 2 segundos, antes de se virar e caminhar de volta pela trilha até o lago. Enquanto isso, os guardas Dalrymple e Ellis, tendo acabado de chegar ao avião e fora do alcance da atividade que se desenrolava no acampamento, avistam um grande urso adulto descendo a trilha do acampamento. Os 2 sobem na boia do avião e gritam enquanto o urso continua a se afastar. Como o urso não parecia estar agindo de forma agressiva, os guardas permitiram que ele se afastasse. Investigadores vasculhando a área próxima ao acampamento descobrem o que restou de Timothy Treadwell. Sua cabeça conectada a uma pequena parte de sua espinha
e o que foi descrito como uma careta congelada em seu rosto. Seu braço e mão direitos próximos ao seu relógio de pulso ainda preso e tic-taqueando também foram encontrados. Eles também descobrem Amy Regnard, cujo braço e dedos foram expostos à luz do dia quando os investigadores entraram no acampamento. Ela parecia estar dormindo pacificamente, exceto pelo corpo, como o de Tim havia sido devorado pelo urso. Mais tarde, enquanto o helicóptero estava sendo carregado, um segundo urso menor de aproximadamente 3 anos parecia estar perseguindo os guardas florestais e também foi baleado e morto. Alice afirma que viu um urso a cerca de 10 metros de distância. Gilliard disparou um tiro de advertência para o ar, porém o urso não reagiu. Estávamos gritando enquanto o urso estava olhando diretamente para nós. O urso continuava a se mover em direção ao grupo, quando o guarda florestal Alice disparou sua espingarda. O soldado Reel e o guarda florestal Gilliard também começaram a atirar no urso. O urso caiu, mas continuou a se mover. Gilliard avançou e disparou um tiro final, matando o urso. Equipamentos de vídeo e câmera fotográfica, também encontrados no local, foram posteriormente analisados pelo Alaska State Troopers, onde foi descoberto que os últimos 6 minutos restantes da fita de vídeo, que foi encontrada ainda na bolsa da câmera, capturaram os sons do ataque. Os primeiros sons da fita são de Amy. Ela parece surpresa. Aparentemente Tim pediu a Amy para ligar a câmera, ou Amy apenas a ligou por reflexo. De qualquer forma, o ataque estava em andamento quando a câmera foi ligada. A próxima voz é de Timothy, enquanto ele grita: "Saia daqui, estou sendo morto aqui." Tim estava usando um microfone remoto em seu macacão. O som de um zíper de barraca é então ouvido junto com a abertura da aba da barraca. Amy é ouvida gritando sobre os sons de fundo da chuva atingindo a barraca, o vento e outros sons de tempestade. Todos misturados com o urso e Tim lutando para fingir-se de morto. Segundos se passam antes que Amy grite novamente: "Finja-se de morto!" Isso parece funcionar e o urso interrompe o ataque. Uma breve conversa se inicia enquanto Amy e Tim tentam determinar se o urso realmente se foi. Sendo treinada como enfermeira, acredita-se que Amy foi até Tim pelos sons gravados na fita. O urso retorna e Amy é forçada a recuar. Tim, então, é claramente ouvido gritando que fingir-se de morto não estava funcionando e implora para que ela bata no urso. O som da chuva batendo na barraca, junto com o vento, abafa os sons neste momento. No entanto, Amy é claramente ouvida gritando: "Revide! Pare! Vá embora!", juntos com o som de uma frigideira, usada para bater no topo da cabeça do urso, e o som de Tim gemendo. Acredita-se que neste ponto do ataque, o urso soltou a cabeça de Tim que ele tinha em sua boca e o agarrou em algum lugar na área da coxa. Os sons de Amy gritando muito alto são ouvidos enquanto Tim é claramente ouvido sobre os sons da tempestade dizendo: "Amy, fuja, fuja, vá embora." Tim sabia que iria morrer nesse momento e queria salvar Amy do mesmo destino. A porção de áudio desta fita de vídeo dura aproximadamente 6 minutos. Durante esse período, os gritos e súplicas de Tim podem ser ouvidos por 2/3 do tempo. Ele não morreu rapidamente. Ao contrário do que algumas vítimas de morte traumática que tiveram a sorte de cair em um estado de sonho induzido por choque, Tim estava obviamente muito consciente e lutando desesperadamente para sobreviver durante os últimos momentos de sua vida. Ao contrário do que é retratado nos filmes, o urso é quase silencioso. Apenas rosnados baixos e grunhidos periódicos são ouvidos na fita, o que só aumenta o horror da cena. Os sons do urso arrastando Tim para fora e os sons desbotados de seus gritos indicam que Tim estava sendo puxado e arrastado para o mato e para longe do acampamento. Quando a fita chega ao fim, os sons dos gritos agudos de Amy sobem para um novo nível, muito parecido com o que foi descrito como o som de um chamado de predador usado por caçadores para produzir os gritos de socorro de um pequeno animal ferido que muitas vezes atrai ursos. O biólogo Larry Van Dale, do Departamento de Pesca e Caça do Alasca, teoriza que os gritos de Amy podem ter levado o urso a voltar a matá-la. Na sexta-feira, 8 de outubro de 2003, 2 dias depois que os investigadores chegaram e mataram os 2 ursos, uma necropsia do urso maior foi realizada no local pelo biólogo Larry Van Dale, onde se descobriu que o estômago e o trato digestivo continham restos humanos e peças de roupas rasgadas. 4 sacos de lixo contendo restos humanos foram removidos e levados de helicóptero.
O urso menor e mais jovem foi comido por outros ursos antes que a equipe pudesse retornar e apenas a cabeça permaneceu. Então não foi possível determinar se este jovem urso teve algum papel nas mortes ou no consumo das vítimas. Esta é La Sarre, uma cidade canadense localizada na província de Quebec. Em termos de vegetação, a região de La Sarre está situada em uma área conhecida como Boreal Shield, que é caracterizada por uma diversidade de ecossistemas naturais. A vegetação predominante em seus arredores é composta por florestas boreais, principalmente por árvores de folhas perenes, como abetos, pinheiros e cedros. Além das árvores coníferas adaptadas ao clima frio e às condições do solo, a vegetação em La Sarre também inclui algumas espécies de árvores de folha caduca, como bétulas e choupos. Essas árvores perdem suas folhas no outono e passam por um período de dormência durante o inverno, antes de rebrotarem na primavera. Este também é o lar de mamíferos terrestres, como cervos, alces, lobos, coiotes e ursos negros. Esses animais adaptaram-se às florestas boreais e às áreas rurais da região, onde podem encontrar abrigo, alimentos e condições favoráveis para sua sobrevivência. Em um dia claro, de 30 de junho de 2008, Cécile Lavoie, uma corajosa mulher familiarizada com a floresta desde a infância, prepara sua tralha de pesca para mais um dia de pescaria, na companhia de seu marido, como fazem regularmente. Juntos, eles partem para o rio Tel, próximo a La Sarre, uma região onde os aposentados costumam passar os fins de semana pescando e caçando veados. Ao chegarem, Alexandre Lavoie estaciona cuidadosamente próximo ao ponto de acesso ao rio. Ele desliga e observa a paisagem ao redor, tomando um momento para apreciar a serenidade do ambiente. Pássaros cantando, o som do vento nas árvores e o cheiro fresco do ambiente criam uma atmosfera calma e revigorante. Cécile sente-se em casa quando está aqui. Eles descem até a margem e, enquanto Cécile avalia as condições da água e observa o rio, Alexandre se distancia procurando por um bom local para pescar. Apenas 10 minutos se passam, quando Alexandre encontra um local para deixar as coisas e volta para buscar sua esposa, mas não a encontra. Preocupado, ele se vira em direção ao rio automaticamente, mas logo se lembra de que Cécile odeia nadar. Então ele caminha em direção à floresta chamando por seu nome. Poucos metros depois, ele ouve sons de grunhidos e respiração pesada por entre a mata fechada. Ao caminhar um pouco mais, Lavoie se depara com a cena mais assustadora de sua vida. O corpo de sua esposa sendo arrastado para a floresta por um urso. Lavoie persegue o animal por quase 200 metros e consegue assustá-lo para longe. Totalmente sem acreditar no que está acontecendo, ele encontra sua esposa com o pescoço quebrado e com as roupas em farrapos. Ele tenta arrastar seu corpo sem vida, porém lhe faltam forças para carregá-la através da folhagem úmida. Com isso, ele toma a difícil decisão de deixar ela na floresta e buscar por ajuda. Ele corre de volta para o seu chalé, a cerca de 30 quilômetros do local, e liga para o serviço de emergência. Desmaiando e em completo estado de choque, ele reluta em voltar ao local e confia a tarefa de mostrar às autoridades o caminho de onde está o corpo de sua esposa para seu filho Eric. A escuridão, porém, complica as buscas. Ao chegarem, os policiais notam que o urso ainda está no local e é extremamente agressivo. Além disso, já é próximo das 18 horas, e o dossel de floresta é tão denso que a luz do sol não toca o solo nesse horário. Os homens são forçados a adiar as tentativas de recuperar os restos mortais de Lavoie até a manhã seguinte. Antes de partirem, os membros da equipe colocam estrategicamente armadilhas para ursos em pontos chaves da área, utilizando iscas e dispositivos seguros. Na alvorada do sábado, a equipe de resgate adentra a floresta, conscientes de que vão mexer com o que agora é o alimento de um urso extremamente agressivo. Seus rostos sérios refletiam a seriedade da missão que estão prestes a realizar. O objetivo é resgatar o corpo da senhora Lavoie, ao mesmo tempo que garantiam a segurança da equipe que estão presentes no local. Ao se aproximarem, a equipe constata que os restos mortais da senhora Lavoie foi arrastado por cerca de 20 metros do local original. De acordo com o Ministério de Recursos Naturais e Vida Selvagem, nos últimos 30 anos, ocorreram 5 ataques fatais envolvendo ursos negros em Quebec. A fim de determinar com precisão a causa desses ataques, seria necessário realizar uma análise completa tanto da vítima quanto da carcaça do urso. Hélène Jolicoeur, especialista em ursos negros, destacou a complexidade desse processo,
pois muitas peças do quebra-cabeça geralmente estão ausentes, dificultando a identificação clara da origem do ataque. Com o intuito de possibilitar uma reconstituição adequada do acidente, a especialista ressalta a importância da implementação de um procedimento padronizado, a ser seguido pelas forças policiais, agentes de proteção à vida selvagem, legistas e laboratórios de patologia animal. Essa abordagem permitiria a obtenção das informações essenciais para compreender adequadamente o incidente. Apesar de terem visto o urso, ele se escondeu na floresta, e até a segunda-feira seguinte ele não tinha sido capturado. No livro Ataques de Urso, Causas e Prevenção, do escritor Stephen Herrero, professor de Biologia e Ciência Ambiental da Universidade de Calgary, ele registrou mais de 400 encontros entre humanos e ursos na América do Norte ao longo de 17 anos. Dessas interações, mais de 350 resultaram em ataques e ferimentos. Herrero observa que os ataques mais graves ou fatais ocorreram quando uma única pessoa estava na floresta ou quando duas estavam presentes. Esses ataques podem ser atribuídos a dois comportamentos principais: defesa ou considerar o ser humano como presa. Segundo Herrero, deve-se fazer uma distinção clara entre os ursos negros, acostumados à presença humana, e os que se alimentam fielmente de dejetos ou outras fontes alimentares de origem humana. Estes últimos temem muito menos o homem e o associam à comida. Eles podem, portanto, ser mais ameaçadores. Em julho de 2000, ocorreu a morte de Mary Beth. A atleta de 24 anos estava correndo em uma pista de treinamento em uma base militar em Valcartier, próximo a Quebec, quando foi atacada por um urso por trás. 3 dias após o incidente, uma ursa foi capturada na área, a pedido do legista Ian Turmel. A polícia realizou o exame de DNA para verificar se o urso capturado era o responsável pela morte da atleta. O resultado revelou que o urso morto não era o culpado. Essa descoberta apoia a teoria de que os ataques a humanos são mais provavelmente causados por ursos machos. Esse caso será relatado em detalhes nos próximos vídeos. A tragédia que se abateu sobre Cecily Vauroux-Levoy naquela noite de 30 de junho de 2008 deixou a pequena comunidade em estado de choque e tristeza. O velório dela foi um dia marcante. Eles se reuniram em uma casa em Bucanton. O ambiente estava repleto de emoções, e a atmosfera refletia o vínculo sólido que essa família construiu ao longo dos anos. O Sr. Lavoie, um homem de negócios bem-sucedido e agora aposentado, era o orgulhoso proprietário de uma empresa de máquinas madeireiras que ele havia construído com o apoio inestimável de sua esposa. Neste dia, o Sr. Lavoie ainda estava em choque, tentando assimilar os acontecimentos e encontrar forças para seguir em frente. Enquanto o fatídico dia se desdobrava, havia um sentimento palpável de otimismo no ar. A família Lavoie decidiu que, mesmo diante das dificuldades, eles iriam se apoiar mutuamente e encontrar maneiras de se reinventar. Em meio ao cenário árido e isolado do deserto do Alasca, uma piscina rasa e despretensiosa emerge em um riacho sem nome. Nesse refúgio improvável, 7 meninos irradiam risos contagiantes, enquanto saltam e brincam na água, criando uma sinfonia de espirros e gargalhadas. A pesca não é permitida, mas com determinação, eles tentam apanhar um par de peixinhos encurralados em suas redes mosqueteiras. Esses jovens deixaram para trás seus instrutores há algumas horas, imersos em um momento de liberdade e diversão quase utópica. Embora possa parecer perigoso deixar garotos tão jovens sozinhos na floresta, eles são alunos avançados de um curso ao ar livre, promovido pela prestigiosa National Outdoor Leadership School. O curso tem duração de 30 dias, durante o período de férias do ensino médio. Aqui eles aprendem não apenas a sobreviver, mas também a se adaptar, se conectar com a natureza em um nível mais profundo e a descobrir a resiliência latente dentro de si mesmos. A jornada solitária os desafia a descobrir o verdadeiro significado da independência, da confiança em suas habilidades e da capacidade de encontrar beleza e propósito em cada desafio. O grupo é formado por Joshua Berg, de 17 anos, o líder eleito do grupo e o mais experiente ao ar livre, Noah Allaire, de 16 anos, um salva-vidas e aluno talentoso que pulou 2 séries na escola e começará a faculdade no outono.
Sam Gottingen, de 17 anos, ávido snowboarder, afável e descontraído. Sam Melman, de 17 anos, voluntário da unidade de terapia intensiva de um hospital de Nova York. Victor Martin, de 18 anos, um jogador de basquete da Califórnia. Shane Garlock, de 16 anos, fotógrafo e corredor de cross-country. E Sam Boas, de 16 anos, cozinheiro fervoroso e socorrista médico de emergência certificado. O relógio marca 7h30 da noite, do dia 23 de julho de 2011. Eles estão imersos nas últimas luzes do dia, tendo passado as últimas horas, explorando trilhas acidentadas e desafiadoras. Seus 3 instrutores têm sido guias incansáveis nos últimos 24 dias, transmitindo sabedoria e conhecimento enquanto os conduziam por essa jornada repleta de descobertas. Agora, eles se encontram a cerca de 65 quilômetros a nordeste da cidade mais próxima, Talkeetna, isolados por quilômetros de terreno acidentado e sem trilha. Esta é a última etapa do curso. Eles foram liberados para encontrar seu próprio caminho até um trilho de trem, que está a 38 quilômetros de distância, onde pretendem se encontrar com seus instrutores em 3 dias. Nesse ponto, eles se veem verdadeiramente sozinhos, totalmente dependentes de suas próprias habilidades e uns dos outros. A comunicação com seus instrutores, ou com o mundo exterior, é impossível, a não ser pelo pequeno dispositivo de localização. A serenidade da natureza circundante é interrompida apenas pelos sons da vida selvagem e do vento sussurrando entre as árvores. Após quase 1 hora, a pescaria foi um sucesso, e os garotos continuam sua caminhada rio acima carregando um par de trutas. Eles caminham em fila única, usando o riacho como trilha, porque a terra aqui é coberta por arbustos de aminheiros e salgueiros que tornam a viagem quase impossível. Berg, Gottingen e Aller estão na frente. A ribeira pode ser mais fácil de caminhar do que a terra, mas é cheia de curvas. Algumas tão apertadas que impedem uma visão clara do que está pela frente. Ao contornar uma dessas curvas, Berg vê o que parece ser um fardo de feno a apenas 10 metros à sua frente. Ele só tem tempo de se virar e gritar "Urso!" antes que o animal feche o espaço entre eles, levantando-se sobre as patas traseiras e exibindo sua estatura imponente de 2 metros e um peso de cerca de 250 quilos. Em um ataque devastador, o urso derruba Berg violentamente em instantes e começa a mastigar seu crânio, fazendo ruídos e estalos intensos que ressoavam a metros de distância. O rugido ensurdecedor do urso ecoa pelos arredores, provocando pânico e horror nos demais membros do grupo. Em um misto de choque e medo, eles se dispersam em todas as direções. Embora tenham sido instruídos a seguir o protocolo pardo, que envolve manter a calma e enfrentar a ameaça, o encontro com a fera é próximo demais, rápido demais e incrivelmente violento. A magnitude do urso é esmagadora. Mais tarde, um dos garotos disse que a terra tremia a cada passo das suas patas imensas quando partia para o ataque. Eles sequer têm tempo e calma suficiente para retirar o repelente de urso que 3 deles estão carregando. Enquanto a cena horrenda se desenrola, uma crista do lado direito do riacho oferece uma possível rota de fuga através dos densos arbustos. E a maioria dos jovens se apressa em subir rapidamente, lutando contra os obstáculos naturais em seu caminho. No entanto, os gritos de agonia de Berg ecoam pelos ouvidos de Sam Gottingen, congelando-o em seu lugar. Um arrepio percorre sua espinha enquanto ele se volta para encarar a visão que se desenrolava atrás dele. O urso ainda segura com ferocidade a cabeça ensanguentada de Berg entre suas mandíbulas, enquanto sacode seu corpo de 80 quilos como se fosse uma bandeira, retalhando seu torso com suas garras. Em estado de choque, Martin, que está parado ao lado de Gottingen, não consegue evitar um engasgo de horror ao testemunhar a carnificina diante de seus olhos. Com palavras trêmulas, ele pergunta: "Josh está sendo comido?" O impacto emocional dessa pergunta causa uma sensação de desespero e impotência, enquanto a realidade brutal se impõe aos jovens sobreviventes. A crueldade da situação se torna inegável, desafiando sua própria compreensão do mundo e confrontando-os com a brutalidade impiedosa da natureza. Nesse momento de horror, o espectro da mortalidade se torna tangível. A brevidade e a fragilidade da vida humana são revelados de maneira brutal e implacável. É um momento que os força a enfrentar a crueldade do destino e a impotência diante da violência e da incerteza do mundo natural. Os gritos de agonia, a visão dos atos inimagináveis perpetrados pelo urso, os fazem questionar suas próprias crenças, medos e existência. Aller está escondido na margem esquerda, alguns metros abaixo, presenciando a cena com um misto de terror e impotência. Garlock, Melman e Boas estão no topo da colina, procurando abrigo sob a proteção dos salgueiros retorcidos. Em meio à confusão e ao desespero,
Gottingen enfrenta um dilema. Devo correr em direção ao meu amigo, que está sendo cruelmente atacado pelo urso pardo, arriscando minha própria vida? Ou devo seguir em direção oposta, buscando minha própria sobrevivência? No entanto, pensar nisso é inútil, pois o urso se vira e avança em sua direção com extrema ferocidade. Seu focinho torcido revela uma expressão de fúria incontrolável. Ele bate no chão, rosna e agarra sua cabeça com os dentes. Gottingen de alguma forma se livra e corre alguns passos, mas o urso o pega novamente, mordendo sua mão, seu pescoço, peito, braço e costas, enquanto finca suas garras em sua caixa torácica com força suficiente para perfurar seu pulmão. Estar à mercê de uma criatura que alcança velocidades de até 60 km por hora e é capaz de derrubar presas como alces ou caribus é simplesmente aterrorizante. Mais tarde, Gottingen disse que a dor era notavelmente pequena. As endorfinas entram em ação quando você ouve seu próprio crânio estalando e pensa: onde está a dor? Sua vida inteira não passa diante de seus olhos, mas uma parte de você está ocupada tentando convencer a outra de que você está prestes a morrer. De repente, há um momento de silêncio. O urso desaparece e os gritos de Berg se transformam em gemidos. Aller ainda está escondido. Ele espia a encosta. Garlock e Boas estão agachados, recusando-se a olhar, mas Melman está de pé, examinando a cena com os olhos arregalados. Aller gesticula e faz contato visual com Garlock, perguntando onde está o urso. Garlock responde com um encolher de ombros exagerados, indicando incerteza. Aller então corre para ajudar Berg. Nessa hora, o urso ressurge do nada e direciona outro ataque a Aller. Com um só golpe de sua pata, o urso arranca parte do couro cabeludo do jovem. Ele morde o torso de Aller, e com os dentes inferiores cravados nas costas e os superiores sobre as axilas, ele o levanta a quase 1 metro do chão, sacudindo-o ferozmente, enquanto rosna e ruge. Ele se levanta novamente sobre as patas traseiras, como se estivesse pronto para bater com as patas dianteiras e acabar de vez com a vida de Aller. Mas hesita quando percebe Boas, Melman e Garlock no alto da colina. Saltando sobre o corpo ensanguentado de Aller, o urso desaparece por entre a vegetação. Berg, embora ferido e muito fraco, se rasteja em direção à sua mochila, que contém um GPS de localização pessoal, o qual sinalizará suas coordenadas por satélite para o Centro de Coordenação e Resgate do Alasca. Aller, ainda encharcado de sangue e ciente de que cada segundo conta, corre para ajudar seu amigo Berg e pegar o localizador de emergência. Melman e Boas descem da colina para ajudar. Boas gentilmente acomoda a cabeça mutilada de Berg em seu colo e diz para ficar quieto. Nenhum deles jamais usou o localizador antes. Eles encontram as instruções laminadas do localizador, mas estão manchadas com sangue. Com cuidado, eles a limpam e estudam as orientações juntos. Há uma aba de plástico vermelha que precisa ser removida e está presa. Eles lutam com ele até que se quebre. Usando a faca de lâmina de bloqueio de Garlock, eles abrem a aba de plástico. O GPS se abre e uma antena se desenrola. Alguém pressiona o botão ligar e o grupo se concentra sobre o dispositivo, observando o visor de LED para ter certeza de que suas coordenadas de GPS foram enviadas. Enquanto isso, uma chuva fria começa a cair, como se a natureza também compartilhasse a angústia e a urgência dessa batalha pela sobrevivência. Quando Aller inspeciona os ferimentos de Gottingen, ele fica chocado ao descobrir que a garra do urso passou entre as suas costelas e entrou pela cavidade torácica, colapsando seu pulmão. A cada inspiração, o ar penetrava pelo buraco em seu torso, misturando-se com o sangue, produzindo um som angustiante de borbulhas. A vida de Gottingen está pendurada por um fio, pois seu outro pulmão corre o risco de colapsar se a ferida não for tratada imediatamente. Aller age rapidamente, rasgando um saco de lixo e colocando um pedaço de plástico sobre a ferida, fechando-a hermeticamente. Em seguida, envolve o torso de Gottingen com uma bandagem elástica, aplicando pressão sobre o curativo. Esse tratamento de campo é crucial para estabilizar a ferida e aliviar a pressão do ar na cavidade torácica, oferecendo um vislumbre de esperança em meio à calamidade. Sam Boas ainda está segurando a cabeça de Joshua Berg, tentando manter sua cabeça e costas estáveis caso ele sofra lesões cerebrais ou na medula espinhal. Berg foi totalmente destruído pelo urso. Suas pernas estão dormentes, seu crânio está fraturado e a carne de sua cabeça estraçalhada com tanta violência que o torna irreconhecível. Ele sangra por toda parte. Em meio a essa tragédia, Berg surpreende a todos com um pedido improvável. Sussurrando com esforço, ele pede a Melman para pegar sua câmera. Com curiosidade e perplexidade, Melman atende ao pedido.
Enquanto segura a câmera, Berg expressa sua necessidade de gravar um último vídeo. Com lágrimas nos olhos, ele se despede emocionado de sua família e amigos, compartilhando palavras de amor e arrependimento. É um momento de profunda emoção, capturado pelas lentes da câmera, enquanto Berg enfrenta o destino iminente. Quando o vídeo termina, Melman conduz Berg uma oração judaica tradicionalmente entoada como as últimas palavras de uma pessoa em sua jornada final. Enquanto isso, Shane e Garlock montam uma barraca para 4 homens, e juntos eles carregam Göttingen e Berg para dentro para tirá-los da chuva. Todos os 7 se aglomeram no abrigo, onde os ilesos doam a maior parte do que estão vestindo para aquecer Göttingen e Berg, que estão em sacos de dormir. Allaire parou apenas o tempo suficiente para enrolar seu próprio couro cabeludo esfolado em gaze e depois voltou para cuidar dos outros. A barraca se transforma em um improvisado hospital de campanha, onde cada indivíduo assume o papel específico para fornecer cuidados médicos. Melman, com sua experiência em unidades de terapia intensiva, assume o comando, enquanto Boas, treinado em atendimento de emergência médica, coloca suas habilidades em prática. Allaire, com sua experiência como salva-vidas, oferece seu conhecimento e habilidades para ajudar no tratamento e conforto dos feridos. Sob as instruções coordenadas de Melman, todos trabalham em conjunto para oferecer o melhor cuidado possível. Boas concentra seus esforços em manter a cabeça de Berg estável, garantindo que qualquer movimento adicional não agrave suas lesões. Garlock e Martin seguem as orientações recebidas, aplicando pressão no peito de Göttingen, conforme instruído. Em um esforço para manter a circulação adequada, eles movem cuidadosamente os pés de Josh para proporcionar maior conforto. O grupo se une, deitando-se sobre Berg e Göttingen, para compartilhar o calor corporal e mantê-los aquecidos, conscientes de que o calor é essencial para a recuperação e a estabilização dos feridos. Apesar das dificuldades e do ambiente desafiador, a equipe mostra uma coesão notável, agindo de forma coordenada e atenta às necessidades dos feridos. Através de sua dedicação e trabalho em equipe, eles se tornam uma força unida, determinados a superar as adversidades e fornecer o melhor cuidado possível aos seus companheiros de sobrevivência. Todos fazem xixi em suas garrafas de água e as enfiam nos sacos de dormir de Göttingen e Berg para mantê-los aquecidos. De repente, Allaire fala: "Não consigo sentir o pulso de Göttingen. Tente o pulso radial dele", diz Boas. "Nada." "Experimente o braquial", diz Melman. "Ainda não consigo sentir." Allaire tenta o pulso femoral, na virilha. Há um silêncio longo e assustador. "Ok", diz ele. "Ele tem pulso." Nessa hora, todos na tenda sentem alívio. Surpreendentemente, não é o ferimento no peito que mais dói, mas o dedo anelar da mão direita, que o urso dilacerou completamente com os dentes. "Onde está aquele helicóptero?" Göttingen sussurra baixinho. "Está chegando", diz Boas. O grupo se agacha para esperar por ajuda. A chuva bate no teto da barraca, as horas passam e a temperatura cai. O tempo passa e a esperança começa a se mesclar com preocupação. Então, por volta das 2 da manhã, a barraca é subitamente banhada pelo brilho intenso de um holofote, enquanto suas paredes se inclinam com o vento. Um helicóptero Halo One Star pousa com precisão entre os arbustos, a apenas 30 metros de distância. Com a chegada do resgate, um policial do estado do Alasca desembarca e se aproxima da barraca. O soldado é um neozelandês chamado Michael Shelley. Ele avalia rapidamente a situação e conclui que o helicóptero não possui espaço suficiente para todos os sobreviventes feridos. Além disso, a aeronave não está equipada para lidar com pacientes em estado grave, como Göttingen e Berg. Com base em sua avaliação, Shelley insiste que Garlock e os feridos que consigam caminhar partam com o piloto. Agora cabe aos meninos decidirem qual deles ficará para trás, com Shelley, Göttingen e Berg, esperando por um helicóptero maior para resgatá-los. Embora seja uma decisão difícil, Melman se oferece como voluntário para ficar para trás. No entanto, Sam Boas, que esteve ao lado de Berg durante toda a aprovação, não hesita em tomar a posição. Com uma determinação inabalável, ele se recusa a deixar seu amigo desamparado. O grupo então se despede emocionado, expressando palavras e emoções que normalmente seriam raras entre eles, como "eu te amo". 3 horas depois, 8 horas após o início da aprovação dos garotos, um helicóptero H-60 Pavehawk da Guarda Aérea Nacional do Alasca pousa nas proximidades da barraca. Para resgates de elite com capacetes característicos, entram na tenda e começam a trabalhar rapidamente em Berg e Göttingen, transferindo-os para sacos de resgate superisolados laranjados.
Enquanto isso, um tripulante leva Boas para fora da barraca e para dentro do helicóptero, juntando-se aos demais feridos. Boas, olhando para baixo pela janela do helicóptero, contempla os destroços do acampamento, que representou seu refúgio e palco de sobrevivência. Em seguida, eles desaparecem no horizonte, deixando para trás as montanhas que foram conquistadas com tanto esforço ao longo de várias semanas a pé. O urso nunca foi encontrado e o motivo do ataque ainda é um mistério. Ele poderia estar protegendo alguma carcaça que serviria de alimento, ou talvez um filhote. Seja qual for o motivo, os especialistas ficaram surpresos. É praticamente inédito um urso atacar um grupo maior que 4 pessoas. Todos os meninos sobreviveram. Victor Martin foi tratado da mordida na perna e liberado. Sam Gottingen quebrou as costelas e seu pulmão precisou ser reinflado. Sua cavidade torácica foi perfurada, não em 1, mas em 3 lugares. Ele passou 8 dias no hospital e se recuperou totalmente. Ele até praticou snowboard no inverno seguinte. Os cirurgiões trabalharam 8 horas na cabeça de Joshua Berg, inserindo uma placa de titânio e enxerto ósseo no crânio do menino. Berg passou um total de 20 dias hospitalizado. Ele está bem agora, sua aparência mudou um pouco, exceto por algumas cicatrizes. O couro cabeludo de Noah Allaire precisou de cirurgia para ser grampeado de volta no lugar. Os médicos descobriram que um de seus pulmões havia sido perfurado pelos dentes do urso, mas, embora vazasse um pouco de ar, curou-se sozinho. Allaire falou com seus pais, Patricia Allaire e Scott Newland, de sua cama no hospital. Eles já haviam conversado com os soldados. Parece que você foi muito corajoso, disse sua mãe entre soluços de choro. Isso é algo que todos os 7 ouviram muito nas semanas que se seguiram.